Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã, aqui, seminário mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia, estado de Goiás. Hoje a nossa aula é sobre o Apocalipse, né? No capítulo 4 do nosso material, cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Bom, síntese das informações sobre a situação das 7 igrejas do Apocalipse. Bom, fazia 50 anos ou mais que elas tinham caminhado desde a sua fundação, a maior parte ali com o apóstolo Paulo, né? O cansaço ia tomando conta de muitos, havia a diminuição do fervor, algumas comunidades pareciam muito vivas e ativas, né? Mas por dentro já estavam mortas, outras vencidas pela rotina, já não eram nem frias e nem quentes. A falta de horizonte e a perseguição aumentavam o cansaço. Então, nesse cenário aí é que nós vemos as igrejas, né? E rodeadas de conflitos, cansaço, perseguições, falsas doutrinas, né? Falsas lideranças, né? Infiltração de pessoas no meio da igreja, né? Conflitos sociais, e são esses os... Né? É nesse cenário que nós temos aí a carta às igrejas. No fim do primeiro século, né, como uma espécie de nova era, a religião da Pax Romana, né, junto com as outras tendências, Pax Romana era um termo latim dos romanos, né, que o latim era a língua dos romanos, né, e era definida como Pax Romana, né, essa paz, né, Pax é paz, que não era bem uma paz, né, tinha algumas orientações religiosas, invadiam as comunidades cristãs, produzindo várias tendências e formulações, tanto na doutrina como na liturgia, na organização das igrejas, né? Tinha um grupo que era chamado de Nicolaítas, tinha um grupo de Balaão, tinha um grupo de Jezabel, né? E os que se apresentavam como judeus e que não eram, tá? Estudo Apocalipse capítulo 2. Tá? Nós estamos vendo aí. Nem tudo está claro para todos, né? As fronteiras não eram nítidas, a situação política estava confusa, porém, havia aí uma mensagem de Deus a ser transmitida diretamente às 7 igrejas, né? E que também serve de orientação para as igrejas de todos os tempos, como muitos têm definido assim, tá? Mas eram cartas específicas para as 7 igrejas, mas que, de um modo geral, elas têm valor para toda a comunidade cristã de todos os tempos, em todas as épocas. Tá? Olha o canal ou os meios, né, de Deus comunicar as visões do Apocalipse. Tá? Deus, Jesus, o anjo, João, comunidade humana, né? Então, usou essa sequência de canais aí, como a gente vai ver, para se revelar. Né? Então, vamos ver primeiro a localização das 7 igrejas. Tá? A primeira era Éfeso, eram 7 ao todos, né? A primeira era Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, né? De um local chamado Ásia Menor, que não era toda, né, toda a Anatólia, toda a Turquia de hoje, né? Era um espaço menor, né? E era um porto, era uma cidade portuária, né? Uma cidade grande, uma cidade rica, tá? Era um centro cultural, era comercial, um centro comercial, porque era estratégico ali a ligação da Ásia com a Europa, né? Estava bem próximo ali. Era um centro de medicina, né? Orgulhava-se pela idolatria, né, do templo de Diana, né? E teve mais, né? Intensivo, né? Era o movimento de gente que saía e entrava da cidade por conta dessas coisas todas que aconteciam. Era um local muito estratégico, tá? Ficava perto de Troade, né? Ou Troia, né? Que é a grande cidade de Troia do passado, tá? Aí temos Esmirna, né? Que se limitava ao sul, com Éfeso, era importante centro agrícola, né?
Hoje possui mais de 400 mil habitantes, essa cidade. A cidade de Pérgamo, né, limitava ao sul com a de Tiatira, que também é uma delas, abrigava um famoso ginásio e também uma biblioteca, e é provável que nessa região tenha começado o uso do pergaminho para a escrita. Pérgamo, pergaminho, né? Era um material usado para escrever, o propulsor, antes de se inventar o papel, aí, que era um outro material diferente. Tá? Tiatira notabilizou-se pela púrpura, né, tirada de um caramujo, né, um caramujinho que dá lá, tirava aquela cor púrpura, né, o roxo, tá? Fabricava cerâmica e produzia um bronze muito especial. Então, cada cidade tinha sua especialidade, vamos dizer assim, né? Sardes era uma estrada, né, que ligava Sardes a Ecbátana, né, na Pérsia, né? Então era a ligação da Turquia ali, da Ásia Menor, da passagem da Turquia, que é na cidade de Bizâncio, na cidade de Constantinopla, né? Hoje se chama Istambul. Então, dali para ir para a direção da Pérsia, passava-se pela cidade de Sardes, tá? Era uma fortaleza, né, quase inexpugnável, né, da cidade, então uma fortaleza que não se podia vencer, né, não se podia derrubar, mas hoje só existem ruínas, né? Daí vem Filadélfia, né, a cidade de Filadélfia. Essa palavra Filadélfia vem do grego Filadelfos, tá? Que em 1 Pedro capítulo 3, verso 8, é traduzida por fraternalmente amigos, tá? Significa amor fraternal, né? Fraternalmente amigos. Na região havia uma porta aberta, né? Muitos terremotos sacudiram a cidade de Filadélfia, tá? Muitos problemas aí geológicos. Daí vem Laodiceia, né? Nome dado à esposa de Antíoco, né? Antíoco foi um governante, né? Da Síria, da região ali, né? Desenvolvido centro oftalmológico, né? Com famosos colírios, que era conhecido como pó da Frígia, tá? Havia carência de água, que vinha de uma fonte termal e chegava morna, né? Ao que tudo indica, era a temperatura da igreja, né? A igreja morna ali foi usada como um exemplo para falar da temperatura da igreja. Israel Belo de Azevedo, né, um escritor, né, tem um livro aí na descrição do nosso material impresso, tá? Propõe que as 7 cartas têm uma estrutura básica, tá? Cada uma começa por apresentar o autor da correspondência, né, que é Jesus Cristo, o Cordeiro, digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor para todos sempre, né? O texto de cada carta vem da boca do próprio Jesus, apresentado sob diferentes títulos, como vamos ver. Cada título tem uma razão para a sua adoção, como demonstra a leitura e a interpretação das cartas. Esse título resume, mesmo que decifradamente, a advertência que a carta contém. Cada carta contém uma advertência. E, a seguir, elas vão ser descritas, né, em suas características essenciais. Os detalhes são riquíssimos e se relacionam com a experiência histórica das cidades e daquelas comunidades. Tá? Os títulos de Jesus nas cartas, né? Na carta a Éfeso, né? Aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, né? Então, a descrição de Jesus, no capítulo 2, verso 1, que é aquele que tem as 7 estrelas e a sua mão direita anda entre os candeeiros de ouro, tá? Depois, a de Esmirna descreve Jesus como o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Depois, a Bérgamo, na carta a Bérgamo, descreve Jesus como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tá?
Para a igreja de Tiatira, né, a descrição de Jesus é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés são como bronze reluzente. Para a igreja de Sardes, a descrição dele é que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para Filadélfia, aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. E para o Laodiceia, né, a última, ele é o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Bom, isso é a descrição de Jesus em cada uma das igrejas, né? Mas temos algumas características pontuadas de cada igreja nas suas cartas. Para a igreja de Éfeso, né, as características você, a igreja de Éfeso, tem perseverado e suportado os sofrimentos, mas abandonou o seu primeiro amor. Então, é uma característica dessa igreja. Para de Esmirna, ele diz que eu conheço as tuas aflições e a sua pobreza. Era a característica dela. A característica da igreja de Pérgamo é que você permanece fiel ao meu nome, mas os que se apegam aos ensinos de Balaão, né? Tiatira conheça as suas obras, mas há imoralidade sexual aí, né? Para a igreja de Sardes, alguns não se contaminaram, mas não achei as suas obras perfeitas, né? Não se contaminou, mas também não era perfeito, né? Filadélfia guardou a minha palavra e não negou o meu nome, né? E Laodiceia, você não é frio e nem quente. Essa era a característica na carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Diante do quadro pintado aí para cada igreja, Jesus faz as suas advertências, né, convidando todas ao arrependimento, né? A palavra-chave para todos que querem se relacionar com Deus é o arrependimento, né? Porque sem arrependimento, o Espírito não pode dirigir as vidas. Por isso, Jesus insiste na necessidade de mudança. Ele é paciente, né? E como prova a sua informação de que está batendo a porta da igreja, né, do lado de fora, esperando que alguém abra, né, esperando o arrependimento para que ele possa entrar, né, também demonstrando que não será uma invasão, né? Então, nesse cenário aí, para a igreja de Éfeso, né, ele diz, não se arrepender, se não se arrepender, tirarei o seu candelabro, tá? Na de Esmirna, alguns cometem blasfêmia, né? E na de Pérgamo, se não se arrepender, lutarei contra eles com a espada da minha boca, né? Com a palavra, né? A espada que sai da boca dele. Contra Tiatira, se ela não quer se arrepender, né, vou fazê-la adoecer. Para Sardes, se você não estiver atento, virei contra ti, né? Contra você. Filadélfia não tem advertência. E para Laodiceia, seja diligente e arrependa-se, tá? Então, arrepender é o ponto crucial das 7 igrejas e para qualquer pessoa que queira se relacionar com Deus, obviamente, tá? O Reinaldo Azevedo expõe que as cartas não ficam nas advertências, né? Mas o clímax é a promessa que Jesus faz em todas elas, tá? É significativo que haja uma progressão dessas promessas que marcam a trajetória dos vencedores, tá? Nelas, o texto alcança a sua maior expressividade poética, né? É um texto lindo e um texto poético maravilhoso, que é o texto das cartas aí do Apocalipse, tá? Também é verdade que os símbolos são mais herméticos, né? Mais fechados, mas nem por isso são menos profundos, tá? Se as advertências podem nos alcançar, as promessas, né, nos possuem de todo pela misericórdia de Jesus para conosco, né? Se temos advertência que pode nos alcançar, então as promessas já nos alcançaram. Então, as promessas, né? Para Éfeso vem aí a caixinha de promessa, né? Darei o direito de comer da árvore da vida, né, caso haja arrependimento, etc. Tá? E Esmirna, de modo algum sofrerá a segunda morte. Para Pérgamo, darei o maná escondido
e uma pedra branca com um novo nome. Para Tiatira, darei autoridade sobre as nações e também a estrela da manhã. Para a igreja de Sardes, né, será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida e o reconhecerei diante de meu Pai e de seus anjos. Para Filadélfia, farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E para Laodiceia, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Tá? Tirado do livro do Azevedo, né, de 2011, na página 20. Essas promessas são verdadeiros mananciais de consolo, tá? Parecendo afirmar simplesmente: vale a pena ser fiel a Jesus. As dificuldades de sobrevivência que os cristãos enfrentavam no final do primeiro século podiam produzir desânimo e infidelidade. Tá? Ser cristão no tempo de que João estava exilado na ilha de Patmos, né? Ele mesmo um prisioneiro por sua fé em Cristo, não era uma disposição muito cômoda, não era uma coisa que, né, alguém poderia querer, né, para si. Podia custar a vida da pessoa. Tá? Bom, então mais algumas características. Né? O número das cartas é 7. Tá? Os destinatários são os que eu já disse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As semelhanças, né, com a introdução e com o final de Vitória, é bem semelhante, todas elas, né, com a nota de reconhecimento pelo trabalho realizado, algumas com uma forte admoestação, às vezes com ameaças. Tá? As mensagens, o conteúdo de cada uma delas foi de acordo com as condições da cidade, individual. Era uma coisa personalizada para cada uma das 7 igrejas, tá? Das 7 cidades. O autor das cartas, todas as 7 igrejas recebem uma mensagem do Senhor Jesus que se apresenta a cada uma de modo peculiar. Né? Para Éfeso, ele se apresenta aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Na Esmirna, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Para Pérgamo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para Tiatira, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante a bronze polido. A Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A Filadélfia é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Para Laodiceia, o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso já no capítulo 3, versículo 14, parte B, tá? De Apocalipse. Como vemos, o Filho de Deus se apresenta a cada igreja com uma credencial peculiar, né? De acordo com as condições da igreja, personalizadamente. Todas, no entanto, o reconhecem e se submetem à sua autoridade, tá? Se dirige ao anjo de cada uma das suas igrejas. Né? Esse anjo é o pastor da congregação, o qual aparece na mão direita do Senhor, que está no meio do candeeiro de ouro, ali, né, com 7, né, pontas. Né? O nome anjo designa um mensageiro especial, fiel e responsável. Tá? O mensageiro recebeu a mensagem e a transmitiu ao seu rebanho. Né? O Enéas Tonini compreende que em Apocalipse 1,13 vemos Jesus no meio dos candeeiros de ouro. E esses candeeiros são as igrejas. São os 7 candeeiros que são as 7 igrejas. Jesus, portanto, anda no meio das igrejas. Né? Ele vê tudo que nelas acontece, acompanha tudo. Né? A sua presença é constante, né? Na paz ou na guerra, né? na dificuldade ou não. Repete que Jesus está no meio das igrejas, sua mão direita ele segura as 7 estrelas, que são os pastores. Né? Que maravilha, Jesus no meio da igreja, segurando, né, na sua mão de poder o pastor. Né? Olha que coisa maravilhosa. Une-se igreja e Jesus ao povo santo. Né? E essas aí as primeiras indicações, as primeiras
qualificações dessas igrejas, das 7 igrejas que nós vamos detalhar adiante.